Meu nome é Claudemir Policarpo de Azevedo, mais uma vez aqui junto de você. E em primeiro pedir aí, se gostar, compartilhe esse conhecimento, compartilhe esse vídeo, de repente pode ajudar alguém. Mauri me pediu para que eu trouxesse aqui as diferenças entre alguns termos. Me pediu para falar um pouquinho sobre semântica, o que seria semântica. E, dentre isso, as atribuições da semântica. Bem, então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre sinonímia, antonímia, homônimas, homógrafas, paronímia, polissemia, hiperônimo, hipônimo, cotação, denotação. Para dar início então eu vou falar sobre a semântica. O que é a semântica? A semântica, né? Essa palavra, então, ela é derivada do grego, é o estudo do significado, do sentido, é o estudo da interpretação, do significado de uma palavra, de um signo, de uma frase ou de uma expressão, ok? Então, nesse campo do estudo da linguística, também são analisadas as mudanças de sentido, que pode ocorrer aí nas formas linguísticas, como devido a alguns fatores, como por exemplo o tempo e o espaço geográfico, né, onde essa pessoa está. De repente, as palavras podem mudarem aí as suas formas de pronúncia e significados até tantas vezes. As atribuições da semântica. Então, na língua portuguesa, o significado da palavra, ela leva em consideração os conceitos descritos. Vamos ver quais são esses conceitos, né, que nós vamos trabalhar agora. Sinonímia, significado igual ou próximo. Sinônimo, sinonímia, sinônimo, significados próximos, iguais, parecidos. Relação estabelecida entre duas ou mais palavras que apresentam aí significados semelhantes, ou seja, sinônimos. Bondoso, caridoso, distante, afastado, cômico, engraçado. Lembrando que não existe significado perfeito, tá? A palavra, cada uma tem a sua semântica, o seu significado, e cada uma tem o seu peso, tá? Então, os significados, eles são parecidos, nunca iguais, nunca perfeitos, ok? A antonímia é o antônimo, é o contrário, né? Bom, ruim. Então, veja, ela estabelece uma relação entre duas ou mais palavras que apresentam aí significados diferentes. Antônimos, contrários. Antonímia, antônimo, contrário. Ou seja, vamos ver alguns exemplos. Bondoso, maldoso. Economizar, gastar. Então, são sentidos contrários. Bonito, feio. Ok? Sentidos contrários. Homônimos e parônimos. Os homônimos e os parônimos, eles são termos que fazem aí o estudo, fazem parte do estudo da semântica. O significado das palavras. Assim, os homônimos, eles são palavras que possuem a mesma pronúncia, às vezes a mesma escrita e significados distintos. Já as palavras parônimas são as palavras parecidas na pronúncia e na escrita. Entretanto, possuem significados diferentes. Daremos início aqui aos homônimos. As palavras homônimas, elas podem ser classificadas em homógrafas. Homógrafas. O que é homógrafa, Policarpo? Homógrafa são palavras iguais na grafia e diferentes na pronúncia. Por exemplo, colher. Colher, colher. Um é um substantivo, o outro é o verbo. Colher, colher. Colher, verbo. Colher, instrumento, substantivo. Jogo, jogo. Jogo, substantivo. Jogo, verbo. Denúncia, substantivo. Denuncia, verbo. Então, veja, essas são as homógrafas. Homófonas, o que é isso, Poli? As homófonas são palavras iguais na pronúncia, porém diferentes na grafia, na escrita, a forma que é escrita a palavra. Por exemplo, vamos ver aí. Deixa passar um caminhão aí. Aqui tem muito caminhão que atrapalha. Então vamos ver. Homógrafas. Por exemplo, consertar.
harmonizar, consertar, reparar. Senso, recenseamento, senso, juízo. Ascender, atear, ascender, subir. Então veja, são palavras homófonas, ok? Iguais na pronúncia, porém diferentes na grafia. Então eu queria que você desse uma olhadinha depois aí, como eu não tenho aqui nenhum quadro, não tenho como fazer isso escrito, então você vai ter que olhar isso depois. Existe também aí as perfeitas, né? Existe aí também as palavras homônimas perfeitas. Quais são essas? São palavras na grafia iguais à pronúncia. Por exemplo, vamos ver aí, caminho. Caminho, substantivo. Caminho, do verbo caminhar, verbo. Cedo e cedo. Cedo, advérbio de tempo, de manhã. Cedo, verbo ceder. Livre, verbo livre, adjetivo livre. Então veja, e são palavras escritas iguais e pronúncias iguais. Então essas são as perfeitas. Paronímia e parônima. Então veja bem, fonética, o som são semelhantes, grafia, escrita, semelhante, significado diferente, ok? Relação estabelecida entre duas ou mais palavras que possuem significados diferentes, porém são muito semelhantes na pronúncia, na escrita, são os parônimos. Não esquece isso. Então vamos ver alguns exemplos de novo. Absorver, absorver. Iguais. Então nós tentamos absorver toda a água com esponja. Absorver. Sorver. Após confissão, o padre absolveu o fiel do pecado. Inocentou. Aferir o auferir. Realizamos uma prova para aferir os seus conhecimentos. Aferir. O empresário consegue auferir lucro aos seus investimentos. Então vamos mais uma, então vamos ver aí se eu lembro. Comprimento e comprimento. O comprimento do tecido que eu comprei é de 3,5 metros. O tamanho, a grandeza, comprimento. Agora veja, dê os meus cumprimentos aos seus amigos. Saudação. Ok? Legal. A outra situação aqui, eu estou tentando lembrar, a polissemia. Polissemia. Então, o que é essa polissemia, Policarpo? A polissemia trabalha com os vários sentidos, significados do enunciado, né? Cara de pau, sem vergonha. Cara de pau, mesmo que sem vergonha. A polissemia que faz aí esse jogo, né? O cara de pau e o sem vergonha. A polissemia, então, ela se caracteriza pela propriedade de uma mesma palavra e possui aí de apresentar vários significados, né? O exemplo, vamos ver algum exemplo. Hidrate as suas mãos. Hidratar as mãos, parte do corpo. Ela abriu mão dos seus direitos. Abriu mão. Veja que mão aí está tratado diferente na frase anterior de hidrate suas mãos, parte do corpo. Ela abriu mão dos seus direitos. Ela desistiu dos direitos. Então essa é a polissemia, os vários sentidos da palavra ou do contexto. Hiperônimos. O que é o hiperônimo? O hiperônimo é um nome com significado maior, né? Maior, vamos ver aí. É uma palavra pertencente ao mesmo campo semântico, ao mesmo campo de sentido da outra, mas com sentido assim um pouco mais abrangente. Vamos pegar uma palavra, por exemplo, flor, flor. Essa palavra flor, ela está associada a todo tipo de flor, ou a todos os tipos de flores, como, por exemplo, violeta, rosa, jasmim, cravo, são flores, ok? Então,
nós estamos falando aí agora dos hiperonômios, tá ok? Um significado maior, uma palavra que representa várias outras palavras da espécie. O hiperonônimo, é bom falar, os hiperonônimos, é uma palavra que vem do grego. O hiper significa acima, hiper, acima, sobre. O ônimon significa nome. Hiperonômion, lá do grego, significa então nomes acima. São palavras de sentido genéricos, ou são palavras cujos significados são mais abrangentes do que os hipônimos, né? Eles abrangem mais do que os hipônimos. Vamos fazer aí uma comparação. Eu vou usar aqui a biologia para fazer essa comparação. E nós podemos dizer que os hiperônimos, eles seriam os gêneros, isto é, palavras que apresentam as características comuns. Vamos observar aqui dentro de alguns exemplos. Se você quiser, anota aí. Animais é hiperônimo de cachorro, cavalo, vaca, galinha, cobra, enfim, são animais. Legume é o hiperônimo de batata, cenoura e dentre tantos. Galáxia é o hiperônimo de estrela, planeta, galáxia, céu. Ferramenta, hiperônimo de chapa de fenda, alicate, martelo, serrote. Doença, hiperônimo de catapora, bronquite, sinusite e assim por diante. Então veja, é uma palavra que vai dentro dela caber aí vários outros palavras da mesma espécie. Vamos ver o meio de transporte: ônibus, caminhão, bicicleta, a pé, meio de transporte. Moradia, casa, apartamento, kitnet. Profissão, advocacia, direito, professor. Existe trocentas mil palavras que podem se encaixarem aí. O hipônimo. O hipônimo é um vocábulo mais específico. Hipônimo, mais específico. Ele possui o sentido mais restrito do que o hiperonônimos. Por exemplo, olhar, observar, enxergar são hipônimos de ver. Hipônimos de ver. Então tá, mas isso Vamos dar continuidade aqui então na denotação e na conotação. Estou tentando lembrar tudo aqui para que eu não esqueça, eu não marquei isso aí. A conotação e denotação. Sentido conotativo são as possibilidades dos vários sentidos de uma palavra. Conotação. Conotação, muitos sentidos. Denotação é o sentido único da palavra, o sentido real da palavra. Para ficar mais fácil essa situação de conotação, denotação, eu gosto de usar e lembrar de um primeiro sentido, que é a denotação, o sentido de dicionário, denotativo, sentido único, verdadeiro, real da palavra, aplicada só para um sentido, o sentido único da palavra. Vamos ver aqui um exemplo, por exemplo, o cachorro, o animal, o cachorro da vizinha fugiu essa manhã. O cachorro da vizinha fugiu essa manhã. É o sentido denotativo, de dicionário. Cachorro no sentido de animal que foge. Agora, por exemplo, eu vou pegar um sentido que eu ouço às vezes da minha Sandrinha. Cláudio, você é um cachorro. A palavra cachorro que ela usa para me definir às vezes é no sentido de safado, safadeza. Sentido conotativo. Então veja, na conotação a palavra é empregada com sentido diferente do original. Eu posso usar vários sentidos, criado por um contexto diferente do que está no dicionário de língua portuguesa ou de outra língua, utilizando aí num sentido figurado, né? Os exemplos então, vamos mais um exemplo aí. Ela tem um coração de pedra. Já na denotação, a palavra empregada no sentido original aí, né?
pedra, coração de pedra. Não é possível um coração de pedra, né? O coração é um músculo de carne. Então, veja, logo eu estou usando aí uma pessoa de difícil, inflexível nos sentimentos, e estou usando a situação coração de pedra. Isso, então, é uma conotação. São outros sentidos aí que eu estou usando. Não é a denotação. Na denotação, a palavra, então, ela é empregada no seu sentido original, como já falei, com o significado que nós encontramos quando consultamos aí o dicionário, o sentido literal, né? Vamos ver uma situação. O voo dos pássaros é admirável. O voo dos pássaros é admirável. Bem, contudo, e para concluir, então, eu estou aqui viajando na maionese. Isso é conotativo, porque não tem como, né, fazer essa viagem num sentido real. Bem, por hoje é só. Agradeço vocês. Se você gostou, compartilhe o vídeo. Um grande abraço e até a próxima reflexão.